Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Então, gente, eu acabei de assistir uma pregação do pastor Júlio Carmo e é uma bênção. Eu sigo os dois canais do pastor Júlio Carmo e ele estava falando que a maioria dos nossos sonhos, objetivos, né, aquilo que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer, nem sempre a gente vai ter o apoio. E ele estava falando a respeito de conhecidos e parentes, que muitas vezes não quer ver a gente bem, né? Na verdade, até quer ver a gente bem, mas não melhor do que eles, né? Tem um ditado que diz sobre isso, então. E ele disse, de 50 você tira um que realmente quer o seu bem, né? Que realmente deseja o melhor para você. E eu estava refletindo um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa palavra que ele trouxe. Porque é verdade, é fato. Nem todo mundo, né, que nos conhece nos apoia quando a gente decide algo, né? E se você tem do seu lado uma pessoa que te apoia naquilo que você vai fazer, guarda essa pessoa num potinho, porque essa pessoa é muito valiosa, muito preciosa, principalmente nos dias de hoje, tá? Aqui tá todo mundo numa competição louca e ninguém, quase ninguém, né, apoia verdadeiramente o outro. Então, ele estava falando sobre isso e ele disse: se eu dependesse dos meus parentes, dos meus conhecidos para eu crescer aqui no YouTube, seria difícil, seria complicado, porque ele disse que no começo do canal dele, ele mandava os vídeos dele para outras pessoas acompanhar e poucas pessoas acompanhavam, né? Ele disse que quem acompanhava mais era a esposa dele, que a esposa dele sempre apoiou tudo que ele vinha fazendo, né? Então ele disse: quem apoia você é quem tem orgulho de você. E minha esposa tem muito orgulho de mim, então me apoiou muito, mas a maioria das pessoas, até algo dar totalmente certo, as pessoas não vão te apoiar. Porque as pessoas, elas têm vergonha de você, as pessoas, elas vão rir de você quando você tentar algo novo. E, gente, isso é muito verdade, tá? Às vezes você vai tentar um empreendimento, vai tentar um canal no YouTube, e vão dizer ali o blogueiro, ali o influencer, ali o não sei o quê, com um tom de deboche, entendeu? Por quê? Porque você não está dando os resultados que aquela pessoa espera, né? Que você tenha. Mas quando você dá certo, quando você começa a colher os resultados, aí sim. Aí as pessoas olham para você, as pessoas começam a dizer que aquilo que você faz é interessante. Isso acontece bastante, né? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que, independentemente daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, faça, não pare no meio do caminho. Infelizmente, eu já cometi esse erro um tempo atrás, né, de me desanimar no meio do caminho e parar no meio do caminho, quando eu já sabia o que eu queria fazer, mas por palavra, por situações, a gente para, a gente trava na vida. E a gente precisa ser forte o suficiente em Deus para a gente não parar, independentemente das circunstâncias, independente se a gente escuta palavras negativas, porque palavras negativas de pessoas que a gente ama causam um grande impacto emocional. E é nesse momento que a gente reflete: será mesmo que eu estou indo no caminho certo? Será que não é melhor realmente eu parar, deixar isso para lá? Mas a gente sabe, né, gente, aquilo que arde no nosso coração para a gente fazer, aquilo que Deus toca no seu coração para você fazer, aquilo que arde, né, como uma chama dentro de você e você pensa: eu preciso fazer isso. Eu senti isso fazendo vídeos aqui para o YouTube, é tanto que eu quis melhorar aqui a qualidade para vocês, comprei um microfone para melhorar a qualidade dos áudios e tudo mais. Por enquanto eu estou fazendo vídeos nesse cenário, mas depois eu vou ver se eu procuro outros cenários para gravar vídeo. Então, tem coisas que você realmente tem muita vontade de fazer, e independentemente se está dando o resultado que você deseja ou não, é importante que você faça, entendeu? Porque se for da vontade de Deus, dos seus planos ser abençoado, das coisas fluírem, vai fluir. Mas você precisa acreditar primeiro, você precisa confiar primeiro. E, gente, as pessoas que conseguiram realizações na vida são pessoas que acreditaram nelas mesmas. As pessoas acreditar em você é bom, dar um incentivo, uma motivação é interessante. Mas você precisa acreditar em você mesmo, porque de nada adianta você ter apoio de pessoas, as pessoas acreditar em você, se você não acreditar. Então, não espere muito das pessoas incentivo, não espere que as pessoas acreditem em você, mas você precisa acreditar em você mesmo. Depois que eu entendi isso, eu pensei: eu não vou parar, independentemente dos obstáculos, independente do que as pessoas digam, eu não vou parar. Eu vou seguir firme com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu já venho fazendo, que eu vejo que tem me feito bem, que é algo que assim arde no meu coração para fazer, eu vou continuar fazendo, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei aquilo que está no meu coração para fazer, e eu sei que nem todo mundo vai entender às vezes o que você faz. Se você abre um canal no YouTube para falar de um assunto, alguém pode questionar: mas por que esse assunto? Você poderia, sei lá, falar de outras coisas. Por que isso? Por que aquilo? Então, ter esses questionamentos, né?
E é comum, é normal que realmente as pessoas tenham suas dúvidas, tenham seus questionamentos do porquê você faz o que faz. Mas acontece que às vezes o que Deus fala ao seu coração não falou pro coração do outro. Então o outro às vezes não vai entender o que você está fazendo, o que você está planejando, mas o que importa é que você entenda e que você faça aquilo que você sabe que é necessário ser feito. Eu estava na célula ontem da minha prima e ela estava falando, teve uma mulher que estava pregando e ela estava falando que ela abriu um podcast, chama Deus Podcast. E Deus falou no coração dela para ela abrir live 3 da manhã, 8 da noite, 8 da manhã e tudo mais, enfim, o dia todo basicamente de live, né? E ela disse, meu Deus do céu, vou ter que falar basicamente o dia todo e tudo mais e tal. Mas, assim, eu não acredito que é sempre. Eu acho que foi por um período de tempo que meio que Deus pediu essa dedicação maior, assim, né? Pra ela estar ali à frente, liderando, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, né? Foi algo que Deus falou ao coração dela. E tinha uma pessoa que acompanhava ela, meio que perseguia ela e ficava falando, nossa, você sempre tá nas lives, você tá o tempo todo como se fosse assim, você não tem o que fazer, não? Você não tem casa para cuidar, você não tem outra coisa para fazer e tudo mais. E ela disse, né, levantou meio que uma perseguição quando ela começou a fazer aquilo que Deus colocou no coração dela. E eu refleti sobre isso, que muitas vezes acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente tem uma perseguição, seja de uma pessoa, seja espiritualmente falando, quando a gente decide fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, vai se levantar uma oposição. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente faça a nossa parte, o inimigo não quer que a gente trabalhe para agradar a Deus, né? O inimigo quer que a gente fique paralisado diante das circunstâncias da vida, né? O inimigo não quer ver a gente crescer, progredir, prosperar, né? Crescer espiritualmente. O inimigo não quer nada disso, porque ele sabe que ele vai perder vidas, ele vai perder almas, né? Se a gente continuar em Deus, porque a gente resgata a nossa alma e também a gente ajuda a resgatar outras vidas, outras almas também. Então, é muito comum quando a gente está fazendo algo assim que a gente realmente sente de fazer, ter essa perseguição. E eu acho que todo mundo que tem um plano, que Deus tem um propósito, mas precisa entender isso. Para que a gente não enfraqueça, para que a gente não pare no meio do caminho, entendeu? Vai acontecer diversas situações. Você busca a Deus, aí vem ataque espiritual na sua família, na vida do seu marido, na vida do seu filho, na casa, ou em outras ocasiões no seu trabalho, às vezes você sofre uma perseguição no trabalho que você às vezes se questiona, mas eu não fiz mal nenhum para essa colega de trabalho, e mesmo assim estou sendo perseguida no trabalho. Essas coisas acontecem, gente, acontece, e tudo isso é com o propósito de nos desanimar, por isso que a gente tem que estar buscando a Deus constantemente em oração, para a gente pedir ânimo a Deus, motivação a Deus, para a gente seguir em frente, para a gente não deixar com que algumas situações adversas venham nos abater e a gente saia do foco, a gente saia da direção que Deus nos colocou, porque Deus nos dá a direção do que a gente deve seguir e vai aparecer realmente muitas coisas para fazer com que a gente saia dessa direção, né? Então, uma coisa que eu tenho para dizer a vocês é que sempre estejam em sintonia com Deus, no lavar de pratos, no lavar de roupa, né? Eu, ultimamente, sou dona de casa, eu estou estudando, mas sou dona de casa. E, ultimamente, o que eu tenho feito, né? Sempre que eu vou fazer alguma coisa em casa, eu coloco um podcast, eu coloco um audiolivro, assim, falando da palavra de Deus, e eu vou meditando ali ao longo do meu dia, vou refletindo ali ao longo do meu dia sobre as coisas, né, da vida espiritual, sobre Deus e tudo, porque tem grande impacto na nossa vida, né, aquilo que a gente escolhe se alimentar, o que você escuta, o que você vê, tudo isso vai para o seu subconsciente, tudo isso está indo para o seu campo espiritual, e a gente precisa cuidar, né, gente, disso, a gente precisa cuidar daquilo que está indo para o nosso campo espiritual. E eu tenho refletido muito, assim, na minha vida como um todo, né, mas principalmente a respeito da área espiritual. Eu acho que é uma área, assim, que a gente não pode negligenciar de forma nenhuma. E às vezes é por temporada. Tem épocas que você tá muito animado, assim, buscando a Deus, e já tem temporadas que você tá meio desanimado, né. Mas, para que isso não aconteça, né, para que a gente não fique andando abatido, a gente sempre tem que estar em constante oração com Deus, sempre em conversa com o Senhor, pedindo para que Deus venha nos sustentar. E ele sustenta, né, gente? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe será aberta, né? Assim está escrito na palavra de Deus. E a gente precisa acreditar na palavra, né, gente, que está escrito ali, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, né? Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então,
Vamos sempre tomar posse da palavra de Deus, encher a nossa mente da palavra de Deus, encher a nossa mente de versículos, para a gente não dar espaço para o mal, nem para pensamentos negativos. Se vocês gostaram dessa palavra, já sabem, né, gente? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.